Vamos voltar lá? Então, continuando aqui, a gente tem alguns ensaios algumas execuções de obra com esse tipo de situação, né? Então, a gente tem um aterro aqui, de uma obra que foi realizada em Seneca Lake, não está Seneca, é Seneca Lake, nos Estados Unidos, tá? O que acontece? Foi feito um aterro, né? E esse aterro, ele foi elevado até determinada altura. Quando chegou nessa altura, o que aconteceu? Parou, tá? Parou-se de aplicar carga. Conforme parou de aplicar carga e esperou 6 meses, tá? Esperou-se 6 meses para que esse material descesse, recalcasse, estabilizasse e voltasse a executar. Quando a gente vai cruzar aqui, por que foi feito isso? Tá? Fazendo dessa forma, com a velocidade lenta, parando e esperando, conseguiu-se chegar com um coeficiente de segurança acima de 1,25. Se tivesse vindo normalmente só aumentando a carga, tá? Só aumentando a altura da barragem, num tempo mais rápido, o que aconteceria? O fator de segurança ficaria próximo a 1, o que não era tolerado. Né? Então, a gente tem aí um fator de segurança mínimo de 1,3. Isso aconteceria por quê? Não haveria tempo de dissipação de toda a pressão neutra. Esse material guardaria ali consigo uma pressão neutra maior. Com isso, os parâmetros de resistência dele diminuem. Né? Então, foi elevado até determinado percentual de altura da barragem. Aqui parou a obra ficou 6 meses parada, tá? O aterro. Parou, com isso, olha o recalque dele, como foi indo. Tá? Parou, ele foi recalcando, tá? Depois que ele parou, controlou, na realidade, sim, veio, ele recalcou, aí aqui parou a obra, 6 meses, e voltou numa velocidade lenta a sua execução. Aqui, se tivesse vindo, continuado de uma vez a obra, o nosso fator de segurança tinha vindo aqui embaixo, tá bom? Ou seja, havia um risco durante a execução da ruptura do talud da barragem, tá? Então, por isso que aqui parou-se 6 meses e esperou haver um alívio de tensão, tá? Então, foi dissipando a pressão neutra e aumentando a tensão efetiva aqui. Depois o pessoal veio e continuou com a obra, né? Ou seja, trabalhou-se e conseguiu-se resultado aqui de 1,25 de fator de segurança mínimo durante a execução, que é o que é normatizado para a obra lá. Se tivesse vindo com a velocidade normal, o fator de segurança teria chegado próximo a 1, e aí a gente está trabalhando no equilíbrio limite e há um risco de ruptura muito grande, tá bom? Aqui, numa outra situação, a gente tem o recalque versus o tempo de acordo com a carga. Então, com a carga prevista, a gente tem essa situação, tá? Agora, se eu coloco a carga prevista mais uma sobrecarga, o meu recalque ele vai lá em cima, tá? Então, o que vai acontecer? Eu tenho um risco aqui muito grande de um recalque demasiado, o que não nos interessa. Então, sintetizando a nossa discussão, tá? Se eu tenho uma camada fina, eu vou remover, tá? Se a minha camada não é fina e ela tem uma espessura a qual eu vou ter um determinado custo para retirada, aí eu vou ter que lançar mão de outras soluções, tá? Que é o que a gente acabou de discutir, que é você trabalhar com material e começar a trabalhar com a propriedade de adensamento do solo, tá bom? Então, a gente pode trabalhar com execução das bermas de equilíbrio aqui. Lembrando que quando eu trabalho com a execução das bermas de equilíbrio, eu tenho que me atentar muito com a instabilidade da talud, né? Então, é o risco que a gente tem aqui, ó, tá? Então, qual o risco de eu tirar isso aqui de uma vez? É tudo isso aqui cair. Então, quando eu coloco eu estou aplicando carga, esperando recalque, há um risco de estabilidade. Então, eu tenho que calcular direitinho para ver qual carga que eu posso aplicar e quanto tempo eu tenho que esperar, né? Isso no caso da gente não acelerar o recalque. Ou a gente pode vir com a aceleração do recalque, tá?
através da execução dos drenos que eu falei para vocês, né? Então, a gente tem aqui, ó, por exemplo, isso daqui é o pessoal instalando geodrenos, numa região do aterro, tá? Então, são vários tubos aqui coletados. Conforme a água vai subindo, esse material, ele é bombeado essa água para fora, tá? Então, você pode tanto bombear esse material para fora, como você também pode fazer inserção de materiais para enrijecimento desse solo. Tá? São as duas situações que você pode trabalhar, ou seja, você vai grautear o solo. Então, essas são as soluções que a gente tem para fundações em solos móveis. Então, aí a gente vai quantificar o custo de cada uma delas e ver o que é melhor para vocês, na barragem de vocês. Tá? Então, pega um solo colapsível. Tá? Solo poroso, solo colapsível. A gente já falou de solo colapsível lá em Mecânica dos Solos 2. Né? Lá em Mecânica dos Solos 2, a gente falou daquela coesão aparente. Né? Ou seja, a gente tem ali uma tensão efetiva menor que a tensão total. Né? Ou seja, o nosso material, ele apresenta gases ali, né? Então, há presença de gases ali, por exemplo, dentro do solo e água. A gente está com mais de uma fase distinta. E quando acontece isso, a gente tem uma baixa saturação. Isso acontece com a baixa saturação, ele vai nos dar essa coisa aparente. Quando aumenta a saturação, aquele espaço vazio interior é preenchido pela água e a gente tem aí a presença de recálculos excessivos, né? Tanto com a aplicação de cargas, de carregamentos, quanto com essa variação do teor de umidade do solo, né? Aqui a gente coloquei aqui algumas faixas granulométricas de solos colapsíveis, tá? Então, nós temos aqui grãos variando aí de 0,1 a 1 milímetro, tá? E nessas faixas variadas aqui, tá? Então, geralmente, a gente não tem alguns materiais argilosos e argilosos. E aqui, uma distribuição desses materiais no que diz respeito a limites, tá bom? Limites de liquidez, a viscosidade, onde eles estão agrupados aí. Essa foto aqui, pessoal, é a microscopia eletrônica de um solo colapsível, né? Então, olha como que é esse vazio dele aqui. Então, eu tenho parte de água e parte de vazio aqui dentro. Ou seja, quando há a presença da água aqui, há um aumento de teor de umidade, o que espaço antes que era composto por gás, ele passa a ser preenchido pela água, e esse material tem um recalque súbito aqui. Tá? Olha o que está acontecendo. Eu tenho um material pré-saturado, está nessa situação. Tá? E aqui o material na umidade natural. Ou seja, quando esse material vem e há uma variação do teor de umidade dele, olha como que é o recalque. Ele recalca de uma vez. Então, a gente tem esse colapso que vocês estão vendo aqui. Certo? Então, é justamente esse o grande problema que a gente tem. Isso aqui vai nos causar um recalque instantâneo. E tendo esse recalque instantâneo, isso acaba nos causando vários problemas na obra. Então, a gente está evitando justamente a existência desses recálculos instantâneos. Olha essa outra situação. Eu tenho dois ensaios. Eu tenho um ensaio de cisalhamento direto, que é um ensaio rápido, né? Ou seja, não há tempo do material saturar e romper, é um ensaio mais rápido, em que eu vou ter aqui um ângulo de atrito de 29 graus. Porém, se eu fizer um ensaio trexial, que é um ensaio lento, né, em que eu vou saturar a amostra, eu vou aplicando a carga aos poucos, a gente vai, então, ativar essa colapsibilidade do solo, meu ângulo de atrito cai para 13,5. Isso é o mesmo solo, só que com ensaios diferentes, um ensaio rápido e um ensaio lento. Então, ou seja, na realidade, o nosso padrão de resistência que diz respeito ao ângulo de atrito, ele é 13,5 graus, e não 29, como a gente viu no ensaio rápido. Tá? Então, o solo colapsível é um problema que a gente tem que ter muito cuidado com ele. E nós estamos numa região rica em solo colapsível. Tá? A nossa região é uma região rica em solo colapsível. Então, a gente tem que ter muita atenção quanto a isso, porque na execução dos carregamentos da obra, principalmente como a gente tem uma carga muito alta, há risco da gente ter fissura na barragem. E já ocorreram algo desse modelo aqui. Né? Então, a gente teve problema em Indianópolis, né? Se não me engano, em Indianópolis, que toda a barragem de concreto, ela houve uma fissura horizontal em todo o barramento. Ou seja, houve um recalque instantâneo, né? Um recalque de uma vez, depois de determinado tempo, e houve uma fissura de fora a fora, horizontal, no corpo da barragem de concreto. Tá. Rocha.
se eu estiver trabalhando com fundações em rocha, cuidados eu tenho que ter, tá? Fundação em rocha é algo que a gente sonha, né? Fundação em rocha, teoricamente, é o material mais rígido, que a gente consegue trabalhar melhor a impermeabilização, desde que maciça. Só que quando a gente começa a ter rochas friáveis, rochas fraturadas, aí a gente começa a ter que analisar as descontinuidades, direção, mergulho, e a gente tem que lançar mão de formas também de trabalhar com esse fluxo de água dentro da barragem, né? Então, a gente vai para a cortina de injeção, a gente vai para várias soluções aí, a depender, poços de alívio, etc. Né? Mas, quando a gente vai fazer o aproveitamento hidráulico, e nós estamos levando em consideração a fundação rochosa, a gente tem que trabalhar muito bem na fase de concepção do projeto. Né? Por quê? Quando a gente começa a trabalhar com a rocha, propriamente dito, a gente tem toda uma análise de cronograma e uma análise financeira a ser executada. Tá? E a gente tem que seguir um roteiro, justamente para poder minimizar os impactos das possíveis surpresas que a gente possa ter. Então, a gente tem 3 fases distintas. Primeira fase, estabelecimento do arranjo geral, incluindo a disposição das estruturas, fase de construção da obra, sequência, tipos do rio, cronograma de construção, apoio logístico necessário, etc. Né? Aqui, nesse arranjo geral, eu já tenho que saber posicionar, por exemplo, a minha tomada d'água. Tá? A tomada d'água, é sempre interessante a gente deixar ela lá, junto com o barramento, ali, perpendicular ao barramento. Tá? Então, a gente tem que saber onde locar e como locar. Segundo, interação técnica. Economia entre a estrutura e a fundação. Concepção integrada da estrutura e da fundação. Então, quando a gente fala em interação técnica, pessoal, envolve mais de um profissional aqui dentro. 3, detalhamento da estrutura e do tratamento de fundação propriamente dito. Tá? Se não se faz essas fases, se não trabalha essa concepção, esse planejamento, o custo da obra fica muito alto. Né? É muito comum nós termos barragens que o pessoal só começa a fazer o tratamento depois que descobre o problema. E o problema não foi descoberto antes por quê? Justamente por não haver uma interação técnica. Pela fase 2 não ser sendo trabalhada. Né? Então, aqui eu deixo como um ponto de atenção para você o seguinte. Fase 1 e 2 constituem as premissas do projeto para a fase 3. Tá? Ou seja, se eu não determino a fase 1 e a fase 2, se não tem uma interação, a minha fase 3 ela vai ser problemática. Que é o que grande parte das vezes acontece. Adicionalmente a essa fase 1, é a premissa da fase 2. A importância da contribuição de cada especialista em termos de benefício técnico e econômico ao empreendimento decresce exponencialmente da fase 1 para a fase 3. Tá? Ou seja, quanto mais eu contribuir, quanto mais organizado for, eu tenho um decréscimo aí dessa dependência. Né? Acaba que eu tenho uma otimização financeira nesse projeto. E quais os problemas que nós temos aí em fundações de barragem? Primeiro, maciço, rochoso e fraturado. Então, a perca d'água excessiva. Tá? Então, a gente precisa trabalhar com essa impermeabilização, os processos de impermeabilização. Aí pode ser cortina impermeável, tapete impermeável, são várias as situações que a gente pode estar usando. Tá? Descontinuidades lisas ou preenchidas, vamos acarretar instabilidade de taludes. Né? Então, por exemplo, a gente viu lá o caso da barragem de Camará, em que a gente teve um problema da descontinuidade que estava preenchida, e o pessoal não conseguiu identificar o material que preenchia. Ou seja, quando veio a água, lavou aquele material, eles acreditavam que aquele preenchimento era rocha, na realidade era uma argila. Quando aumentou o nível da água, o material foi lavado e a descontinuidade juntou, causando um recalque e a ruptura da barragem. Tá? Ou seja, a gente precisa analisar essa descontinuidade, se ela lisa. Por que lisa? Porque quanto mais lisa ela for, maior a possibilidade de escorregamento, né? Deslizamento dela. Quanto mais rugosa ela for a descontinuidade, maior o atrito. Tá? E o preenchimento é a mesma coisa. Isso vai estar tudo diretamente ligado à instabilidade da barragem. Né? E o topo rochoso irregular. Então, quando o meu topo rochoso é irregular, eu tenho a possibilidade de recalques diferenciais. Eu vou estar induzindo isso. Né? Então, nesse caso, eu preciso regularizar o meu topo rochoso para que não tenha problema. Tá bom? O que eu quero dizer com topo rochoso irregular? Isso daqui. Tá? Então, aqui eu tenho um topo rochoso completamente irregular. Vocês estão vendo aqui uma outra situação também. Tá? Como há essa irregularidade do meu topo rochoso, eu tenho uma variação de cargas aqui, de pesos para chegando aqui na barragem.
Com isso, acabo tendo uma indução à existência de recalques diferenciais. Para que eu possa consertar isso, eu vou ter que fazer o quê? Eu vou ter que retaludar a minha fundação. Tá? Retaludando essa fundação, regularizando todo esse corpo rochoso, eu estou, então, combatendo o risco da indução de recalques diferenciais. Então, as principais soluções de tratamento é a limpeza, a regularização do topo e a realização de cortinas de injeção profunda, rasas ou tapetes de consolidação. Tá? Então, são essas as ações e os cuidados que a gente tem que ter com as fundações em rocha, tá? No projeto e na execução de vocês. Beleza? Professor, Oi, pode falar. Essas cortinas de injeção nessa situação aí, tem que partir daquele mesmo princípio de que tem que deixar seco. Como é que ia fazer nessa situação? Não, tem que deixar assim. O processo de escavação, você escava ela como se estivesse fazendo um equipamento rotativo, tá? Então você escava. Desculpa, eu estou olhando para o lado aqui, porque eu antigamente usava a câmera do notebook. Agora eu arrumei uma câmera, mas não acostumei que está na minha frente ainda. Então, o que você vai fazer? Você faz a escavação, tá? Conforme você fez a escavação, você vai injetar pressão lá dentro. Você injeta pressão com água. Essa pressão vai fazer com que todo o resíduo saia lá de dentro. Esse material saindo, aí você começa o processo de injeção da sua calda de cimento. Que aí, fator água-cimento 3:1, 2,5:1, 2:1, tá? Então, você vai injetando essa calda, esse grout, ele vai percorrendo ali as descontinuidades e você vem subindo, né? Você vai fazendo as linhas de injeção. Mas tem um ponto em que eu devo escolher para iniciar essa injeção, considerando o desnível, Não, assim, ou não tem isso, não? Não, eu não entendi a pergunta, Pedro. Vai lá de novo. Você vai fazer a injeção, né? Existe um ponto, né, que eu escolho para iniciar essa injeção, eu posso simplesmente ir, tipo, da esquerda para a direita? Não. A indicação que tem é você trabalhar fazendo linhas de montante para jusante. Tá? Agora, tanto faz da esquerda para a direita ou da direita para a esquerda. Tá. Bom? O que você... Aí, a concretagem, o que você pode fazer? Você pode fazer ela alternada também, se você quiser. Por exemplo, vamos colocar que eu estou perfurando de 1 em 1 metro. Então, perfuro, faço um, pulo 2 metros, faço a outra, pulo 2 metros, faço a outra. Depois eu venho furando no meio. Tá? Então, orienta-se que a gente trabalhe alternadamente também. Mas no sentido, se é da direita para a esquerda, da esquerda, isso tanto faz, tá? Você vai definir isso na hora que você tiver todo o seu perfil geológico, tá, na mesa, onde você mapeou suas descontinuidades e você ali avaliou as possíveis percas que você possa ter, de água, etc., né, do fluxo que você pode ter ali demasiado. E aí você vai fazer o seu projeto de reforço da fundação. Tanto faz você começar de um lado ou outro. Aí entra toda a análise da concepção do projeto em si, tá? Mas o ideal é você trabalhar alternando. Então, se eu tenho furo 1, 2, 3, 4, vou fazer 1, 3, 5, depois o 2, 4, tá, os outros, e respeitando a linha de montante para jusante. Ok. Entendeu? Sim. Alguma pergunta? Vamos lá? Ninguém tem mais nada a perguntar? Opa, Rodolfo? Professor, na parte que você estava falando lá da lama betonítica, eu não entendi muito bem como é que ela é executada em relação a... Se é o cutoff ou era... O diafragma. Isso, diafragma, exatamente. Quando você vai fazer a escavação, você vai escavando e você vai lançando no furo lama bentonítica. Por que você está fazendo isso? Porque essa lama ela vai aderir na parede do furo. Como ela vai aderir na parede do furo, ela vai dar uma sustentabilidade momentânea ao furo. Tá? Então, ela vai colar ali, ela vai dar uma sustentabilidade momentânea ao furo,
que acaba te auxiliando na perfuração. Não vai, porque como o furo ele é muito espesso, é muito largo, se você não tiver algum material que te dê uma certa estabilidade ali, que te faça, digamos, com um impulso contrário, você tem um risco desse furo fechar. Então você vai escavando e vai enchendo com a lama bentonítica, tá? Vai enchendo com a lama bentonítica. Depois, lá no fundo, você vai colocar uma bomba e você vai concretar de baixo para cima. Aí, conforme você vai concretando, você vai expulsando essa lama para fora, tá? Mas essa lama que vai te garantir a sustentabilidade do furo enquanto você está escavando. Conseguiu entender ou não? Entendi. Deixa eu ver se eu acho um vídeo aqui para mostrar para vocês. Peraí. Vocês abrem aqui no YouTube, tá vendo? Palmeiras, Rock e Carne. Quantos mais? Aqui, ó. Vocês estão vendo o vídeo? Sim. Sim. Tá. O que está acontecendo aqui? Esse material, você tem um buraco, o buraco que ele está escavando, e essas bombas, elas estão lançando aqueles... Isso aqui, ó, que vocês estão vendo, é tonel de argila betonítica, é lama. Isso aqui é bombeado para dentro do furo, tá? E o furo fica cheio dessa lama. Então, é essa lama que vai dar sustentabilidade para que esse furo não seja fechado. Entendeu? Michel? Aqui, ó. A mangueira bombeando a lama lá para dentro. Depois disso, por essa mangueira aqui que você está bombeando a lama, você vai bombear concreto. Conforme você está bombeando concreto, ele vai subindo a lama. Tá? Olha, derramando a lama aqui dentro. Essa lama vai dando estabilidade para o furo que está sendo feito. Esse é o processo de escavação. Olha lá, a retirada do Michel. Tá? Então, essa lama que está entrando aqui, ó, que vocês estão vendo, ela vai dar sustentabilidade à parede. Ok? Ela vai dar sustentabilidade à parede e não vai deixar o furo fechado. Olha lá, aí o pessoal vai, retira, coloca para o lado e está cheio de lama lá dentro. Aí volta para o mesmo local. E continua o processo de escavação. A questão da deformação que fica melhor, então, é entre a interação da lama com o solo, né? Desculpa, não entendi. O senhor tinha falado que a lama, pelo menos eu entendi, que a lama betonítica é utilizada para permitir que a parede deforme de forma que plástica e não suja fissuras, né? Na barragem. Isso. O que eu... Não. A lama betonítica, qual que é... você está falando da parede de diafragma, é uma outra situação. Lá na parede, isso. Quando eu vou usar minha parede de diafragma, não vou fazer minha parede de diafragma de concreto, tá? Puro. Então, eu vou partir para as paredes de diafragmas plásticas. Aí eu vou usar a lama betonítica, porque vai ter uma plasticidade nessa parede de diafragma, e com a carga, como ela vai suportar a carga da barragem, vai deformar junto. Concreto, se eu faço minha parede de diafragma só com concreto, o que acontece? É um elemento rígido. Por ser um elemento rígido, conforme ele tenta recalcar, ali ele não vai permitir o recalque, a parede não vai permitir o recalque porque é um elemento rígido, então na cabeça da parede de diafragma vai começar a causar fissuras na barragem. Quando eu faço a parede de diafragma plástica, com material plástico, isso não acontece, porque ela deforma junto. Ficou claro? Ficou, professor. Obrigado. Oi, alguém falou alguma coisa? Pessoal, vamos lá? Mais dúvidas? Olha, hoje, eu vou passar para vocês
artigo para cada um de vocês, tá? E vocês vão fazer um semináriozinho de 15 minutos nas próximas aulas, tá bom? Então, eu vou passar quem vai apresentar e o artigo que vai ser o tema sobre barragem, tá? Então, a gente vai ter a aula, a gente vai ter um momento, parte da aula vocês vão fazer as apresentações, parte da aula a gente vai ter a aula propriamente dita, tá? Então, eu separei os artigos aqui e vou estar passando para vocês, cada um. Então, a gente vai ter execução de fundação em rocha fraturada, execução de fundação em basalto, execução de fundação em granito, em areia, em cascalho. A gente vai ter dimensionamento de vertedouro. São artigos mistos aí, que cada um vai fazer uma apresentação de 15 minutos, tá? Tudo de casos de obra de barragem. Ok? Essa apresentação seria mais um resumo do que foi feito, do que foi lido, né? Os artigos são pequenos, artigos de 10, 12 páginas, então assim, você não precisa de 2 horas para apresentar. Então é uma apresentação rápida, entendeu? Entendi. Os pontos interessantes ali e apresentar e defender o pessoal, tá? Tá bom. Projeto de vocês, por favor, mexam nele e venham tirar dúvida comigo. Tá. Pessoal, então, ficamos aqui por hoje, tá? Semana que vem a gente continua. Bom fim de semana para vocês e até mais. Até mais, professor. Bom fim de semana, professor. Até mais. E que o Palmeiras ganha do Corinthians no sábado. Né, André? Nem pensar. Até mais, gente. Professor, só